Eu convidaria você a abrir e deixar aberta a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 2, a narrativa do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2. Nós leremos aqui alguns versículos, o versículo de número 7. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo de número 12. Isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Versículo de número 16. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Que Deus abençoe a sua palavra. É interessante que nesse trecho das Sagradas Escrituras, que nos fala sobre o nascimento de Jesus, como você bem percebeu, 3 vezes manjedoura é citada. Isso demonstra a importância. Por que foi tão importante Jesus ter estado numa manjedoura? Por que foi tão importante? Por que não poderia ser de outra maneira? Sabemos que tudo isto está segundo um plano, segundo a perfeita vontade de Deus. E, portanto, assim deveria ser. Era tão importante, e o fato da manjedoura, e ele estar na manjedoura, era algo tão importante que foi dito pelos próprios anjos aos pastores: isto vos será por sinal. Um sinal de Deus. Algo que nós diríamos, mas isso é tão irrelevante. Não, isto é importante. Sabemos no livro de Mateus que os magos vindo do Oriente, que muitos pensam que eram 3, mas de fato a Bíblia não diz quantos eram. Podiam ser 3, podiam ser 4. Segundo algumas narrativas, eram 40. Não sabemos. Mas como deram como oferta, 3 elementos, muitos pensam que são 3, e até dão nomes a eles. No entanto, isso não é bíblico. Isso não faz parte do que as Sagradas Escrituras narram a respeito do nascimento de Jesus. Mas eles, tão sábios eram, tão entendidos eram, tão preparados, tão cultos, tão eruditos, que procuraram o recém-nascido rei dos judeus, aonde a sabedoria humana procuraria. Eles procuraram nos palácios de Jerusalém. Eles procuraram na cidade de Jerusalém. E entraram na cidade dizendo: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Isso chegou aos ouvidos de Herodes, que se afligiu. E como os déspotas, quando se afligem,
nunca se afligem sozinhos. Com ele se afligiu toda Jerusalém. Todos sabiam o que isto implicava. Os magos procuraram ali, procuraram num lugar nobre, num lugar importante, num lugar relevante, num lugar rico, num lugar errado. Pois Jesus não estava ali. Jesus não estava naquele palácio, Jesus não estava naquelas cortes, que são mais dadas a intrigas, como todas as cortes, do que dadas à redenção. E ali, Jesus não se encontrava. Eles, obviamente, se entristeceram, perguntaram, lhes foi dito que seguramente seria em Belém, pois estava escrito na palavra. Aonde Jesus está, aonde a palavra diz que ele estará. E a palavra nos diz várias coisas de onde Jesus está. Pois aquelas mulheres, no dia da ressurreição, tão longínquo o tempo desse dia do nascimento, também buscavam a Jesus. E os anjos, que nos dias do nascimento de Jesus, disseram aos homens onde eles deveriam ir e qual sinal deveriam encontrar, naquele dia disseram também às mulheres: vocês buscam a Jesus? Ele não está aqui. Eu tenho dito que tão importante no buscar a Jesus, como saber aonde ele está, é saber aonde ele não está. Para que não percamos o tempo buscando aonde ele não está. Mas, biblicamente, os anjos disseram aos pastores. Os anjos disseram aos pastores que eles fossem, que eles buscassem, que eles ali estivessem e tivessem o sinal da criança deitada sobre a manjedoura. Por que a manjedoura era tão importante? Para mostrar, entre outras coisas, eu direi, para mostrar a todos nós que não é o lugar que deve nos dar a importância. Somos nós que devemos dar importância ao lugar. Não é o lugar que é relevante, é a pessoa que está no lugar que lhe dá a relevância. Não é o palácio que te faz importante por estar no palácio. É você que tornaria importante por estar na manjedoura. A própria manjedoura. Jesus, Deus, que se entenda bem, escolheu ali estar. Escolheu aquele lugar. E por isso, por esta escolha, deu tamanha importância àquele lugar. Assim como a própria morte de Cristo, o lugar que era um lugar de maldição, o lugar que era um lugar de humilhação, o lugar que era um lugar de morte, que era a cruz, se tornou um lugar de glória. Por quê? Porque Jesus esteve naquela cruz. A realidade daquele lugar mudou radicalmente, porque Jesus ali estava. E a realidade de qualquer lugar, e eu direi, de qualquer vida, muda, porque Jesus está ali.
E Jesus está em mim, e Jesus está em você, e Jesus está em nós. Aqueles pastores, homens simples, cuidando dos seus rebanhos, tendo aquela visão extraordinária, um anjo lhes falando e logo multidões, miríades de anjos cantando, louvando, uma celebração extraordinária, eu diria muito particular, não para uma multidão, foi um show celestial, angelical, para um pequeno grupo de gente humilde, de pastores. E disseram: vão já. E aqueles que ouviram as palavras dos anjos, eles não ficaram apenas como muitos que recebem uma palavra e ficam com a palavra. Eles foram à busca da promessa, à busca do que a palavra lhes disse, do que a palavra pela boca de anjos que ouviram. E uns disseram aos outros: vamos já até Belém e vejamos o que Deus nos quis revelar. Vamos já. Essa é uma decisão que eu e você precisamos tomar diante da palavra que temos recebido de Deus. Nós lemos tanto as Escrituras, nós lemos tanto as promessas, nós lemos tantas palavras, e nós então temos fé que essa palavra se cumprirá na nossa vida, mas existe uma atitude que eu e você, cada um de nós, precisa tomar, e essa atitude é: vamos já. Vamos já até Belém e vejamos. Vamos já ao que a palavra nos tem dito. Vamos crer. E quando lá chegaram, a Bíblia diz que eles viram a criança na manjedoura. O motivo dele estar na manjedoura, a Bíblia diz, é porque não havia lugar para eles na hospedaria. Em um célebre sermão, Leonard Ravenhill, grande pregador, avivalista, falou sobre não haver lugar. De não haver lugar, e quantas vezes não há lugar. Não há lugar para Jesus. Sabe, às vezes eu acho que as celebrações natalinas, elas se tornam um pouco estranhas, porque são um tipo da festa que o aniversariante fica colocado de lado. Nós estamos mais preocupados em nos alegrar, nos celebrar, nos presentear, e deixamos de lado o aniversariante, aquele que de fato deveria ser celebrado. Na nossa sociedade, nós deixamos tão de lado, mas tão de lado, que ainda conseguimos colocar uma outra figura no lugar. Colocamos uma figura não bíblica, colocamos uma figura muito simpática, muito agradável, mas que não é o Senhor Jesus. E que o Natal não é isto. E que nós deveríamos estar ouvindo a palavra dos anjos. Paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Em outra versão, de boa vontade. E eu digo: Senhor, homens de boa vontade, eles é que vão ter paz, não há chance de ter paz.
porque onde estão os homens de boa vontade? No nosso meio. Mas a proclamação é paz na terra. E nestes dias que nós vivemos, como nós precisaríamos estar ouvindo, como nações, como o que está acontecendo em Israel, como está acontecendo na Ucrânia, na Rússia e em tantos outros lugares que nós poderíamos citar, e como coisas que estão acontecendo em nossa cidade, que vivemos uma verdadeira guerra urbana, como os céus precisam novamente se abrir e ouvirmos uma proclamação dos céus, anjos dizendo paz na terra. Pois se os homens na terra não querem dizer paz, os anjos no céu dirão haja paz na terra. Haja paz na terra. E tudo isso só pode ser possível através do príncipe da paz, através de Jesus Cristo. Mas a igreja talvez tenha se perdido tanto em suas ênfases. Às vezes o problema não está no que é dito, mas na ênfase que se dá no que é dito. Hoje na igreja se valoriza muito a posse, o ter, a riqueza. E interessante que o Senhor nos alertou no sermão da montanha. Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Mas em grande parte de mensagens que nós ouvimos, parece que Jesus morreu na cruz para nos dar fartura, para nos dar riqueza, para nos enriquecer. Não, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar, para que nós pudéssemos, pelo poder dele, sermos feitos filhos de Deus. E você dirá: mas há problema de termos posse? Nenhum. Há problemas de termos riqueza? Nenhum. Mas onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. E parece às vezes que riqueza ou dinheiro é solução para tudo, e não é. Não é. Sabe, embora Maria e José fizessem parte de uma família nobre, a casa de Davi, pois Jesus é da casa de Davi, eles não tinham muitas posses. Há quem diga que sim, mas o que percebemos é que eles não tinham muitas posses, porque se você continuar a ler a narrativa da circuncisão de Jesus Cristo, que também está em Lucas, verá que eles deram 2 rolinhas ou 2 pombas, que era a oferta do pobre. E uma coisa que me chama a atenção é que os magos lhe deram ouro. E se eles tinham ouro, então por que não deram uma oferta diferente? Talvez porque os magos tenham encontrado a Jesus depois da circuncisão. Ou, como eu sempre gosto de pensar, o ouro e o incenso e a mirra foram dados a Jesus. E Maria e José receberam por Jesus. Alguns até mesmo dizem, eles deram. Não quer dizer que Maria e José receberam. Seja qual for o motivo,
aquelas ofertas ou aqueles presentes dados, eles não foram usados naquele momento, talvez tenham até mesmo patrocinado o tempo de José e Maria e até a viagem de José e Maria com Jesus ao Egito. Deus proveu tudo, mas nós vemos que a grande importância não era ter ouro, não era ter incenso, não era ter mirra. A importância era o ofertar, a importância era o dar. Pois aqueles homens que eram sábios, magos do Oriente, falaram aquele brutal rei Herodes, diga-me com precisão, quando foi que vocês viram a estrela? E eles disseram. E Herodes mandou matar as crianças até 2 anos de idade. Então, ele calculou 2 anos, mais um tempo de gestação. E aqueles homens caminharam para ofertar a Jesus, possivelmente, cerca de 3 anos. E depois de 3 anos, eles ofertaram ao Senhor. Quantos de nós nos esforçamos desse jeito para ofertar a Deus? Para adorar. Vamos tirar a palavra ofertar, que hoje é tão má compreendida, e vamos colocar a palavra adorar. Quantas pessoas, elas desistem pela dificuldade. Não, está chovendo muito hoje, acho que não vou. Ou então, eu estou tão cansado, trabalhei demais, eu não vou. Aquelas pessoas, aqueles homens, possivelmente vindo do Oriente, vieram montados em camelos. E eu imagino o que é uma viagem de cerca de 3 anos em cima de um camelo. Meu irmão, o camelo é chamado o barco do deserto. E ele é chamado o barco do deserto porque ele tem um movimento, para quem está em cima dele, muito semelhante ao barco no deserto. E dizem, eu nunca andei de camelo, Luiziano uma vez subiu num camelo, que é diferente de andar num camelo, mas dizem que ele pode, inclusive, marear até no deserto. Que interessante você ficar mareado sem mar. Ele pode te enjoar, exatamente como numa embarcação. Por quê? Porque ele é o barco do deserto. Ele não é algo tão confortável. E aqueles homens que eram homens de uma classe alta, acostumados talvez com uma vida abastada, aqueles homens acostumados com conforto, viveram o desconforto porque queriam ofertar a Jesus. Alguns estudiosos creem que estes magos eram descendentes dos magos de Babilônia, que foram poupados pela revelação que Deus dera a Daniel a respeito do sonho de Nabucodonosor. E havia uma gratidão tão grande, porque eles não existiriam, eles não estariam ali
Porque Nabucodonosor disse: se vocês não tiverem a revelação do sonho e a interpretação, se vocês não me disserem o que eu sonhei e o que significa, eu matarei todos vocês. E Daniel foi quem teve a revelação do sonho e a interpretação do sonho. E o Deus de Daniel, o nosso Deus, foi quem deu tudo isto a Daniel. E é interessante vermos que se passaram séculos e aqueles homens, os descendentes daqueles homens, se isto é verdade, e em parte eu penso que sim, guardavam ainda gratidão. Eu fico pensando, se em nossos dias os feiticeiros, os magos e os bruxos seriam gratos a nós. Porque veja bem, Nabucodonosor colocou Daniel por líder dos feiticeiros, dos magos e dos bruxos. Você já imagina, ou já poderia imaginar, melhor dizendo, você ocupando tamanha pasta ministerial de todos os feiticeiros da nossa nação, de todos os magos da nossa nação, de todos os bruxos da nossa nação, e uma coisa só fosse dita a você: cuide bem deles, cuide bem de todos eles, cuide bem de todos os feiticeiros, de todos os magos, de todos os bruxos. Sabe, ser um homem de Deus nos leva a ser uma pessoa muito diferente do estereótipo que nós estamos estabelecendo na igreja em nossos dias. Nós devemos nos portar com sabedoria para os que são de fora. E devemos agir de tal maneira para com as pessoas que possamos ser as pessoas mais queridas, mais amadas que existem nesse mundo. Como a Bíblia diz, e a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Nós temos que voltar a ser essa igreja. Temos que voltar a ser esta igreja. Não havia lugar para Jesus. Não havia lugar para que Jesus nascesse. Graças a Deus, alguém abriu o lugar. Não havia lugar para ele. Em tantos momentos na vida de Jesus, não houve lugar para Jesus. É o que Leonardo Ravenhill salienta. Ele diz: não houve lugar para Jesus. Quando Jesus esteve para nascer na cidade de Belém, não houve lugar para Jesus lá na terra dos Gadarenos, quando ele libertou o endemoniado. Antes pediram para sair. Em tantas vezes não houve lugar para Jesus. Não houve lugar para Jesus onde o enterrassem, destinaram o lugar dele permanecer na cruz, mas alguém abriu um lugar. Alguém abriu um lugar no dia do seu nascimento. E alguém abriu um lugar no dia da sua morte. Não havia lugar para ele. Mas José de Arimateia abriu um lugar para Jesus. Abriu um túmulo que nunca fora usado. Naquele dia em que Jesus nasceu, alguém abriu lugar. Alguém talvez com muita hospitalidade tenha dito a José e Maria: esse não é o melhor lugar, mas é o lugar que eu tenho. Eu imagino essa pessoa tentando limpar o melhor possível o lugar. Não sei se isso aconteceu, eu imagino. E ali,
José, que era muito hábil com as mãos, pois era um carpinteiro, pois podia fazer diversas coisas. José ali arruma aquele lugar. Maria o enfaixa e o coloca na manjedoura. Que lugar extraordinário se tornou aquela manjedoura, porque Jesus esteve ali. Naquele momento, quando os pastores entraram e os pastores olharam, eles se maravilharam. A criança está ali, na manjedoura, como os anjos disseram. Interessante que os anjos não estavam ali, mas eles estavam dizendo: vocês podem ir até lá, porque vocês vão encontrá-lo numa manjedoura. Porque eles estavam falando algo que já estava decidido nos céus, que Jesus ali estaria. Você poderia dizer: não, algum anjo estava vendo e contou aos outros, e tudo isso é especulação. Mas que era a vontade de Deus, era a vontade de Deus. E os anjos estavam ali para revelar àqueles homens uma palavra que era a revelação da vontade de Deus que estava se cumprindo naquele dia. O Senhor, Ele está aqui, e o Senhor está em você. E a nossa relevância não é por quem somos. A nossa relevância é por aquele que está em nós. Essa é a nossa relevância. E eu volto a dizer, não é o lugar que tem que nos dar importância. Somos nós que temos que dar importância ao lugar. Jesus, falando sobre algo semelhante, citando a João o Batista, disse: o que vocês saíram para ver? Um caniço agitado pelo vento? Disse: mas eu vos digo que não houve homem nascido de mulher, profeta maior do que João o Batista. Então, aquele homem que estava num lugar, e que hoje nós damos tanto valor ao ponto, ao lugar, dizemos: esse não é um bom lugar. Mas nós é que devemos transformar o lugar em um lugar relevante, em um lugar bom. Quando houve o avivamento na rua Azusa, sabe, o lugar era um lugar inadequado. O conforto era, no mínimo, desconforto. Bancos de caixote e de madeira, num porão. Mas aquele se tornou um lugar que revolucionou a igreja. Foi aquele lugar. O lugar era pobre, o lugar era mal localizado, mas ao redor daquele lugar, quarteirões dali, pessoas se convertiam. Era gente humilde, era gente simples, era a manjedoura. E a importância e o que aconteceu, não aconteceu nos monumentais templos, nas luxuosas catedrais, aconteceu naquele lugar, naquela manjedoura moderna, naquele porão, ali aconteceu. E o que aconteceu na manjedoura pode acontecer aqui. Pode acontecer em nós. Pode acontecer em mim, em cada um de nós. Basta estar Jesus. E tudo será transformado.
E aquilo que era apenas uma manjedoura se tornará mais que um palácio, porque a presença do Senhor está ali. É ao mesmo tempo um palácio, é ao mesmo tempo um templo, é um lugar de majestade e de glória. Por quê? Porque o Senhor está ali. Tinha que ser numa manjedoura. Será que em nossos dias também Jesus não está encontrando lugar? Será que nos nossos dias também o Senhor está querendo se manifestar e Ele não está encontrando lugar? Mas alguém pode abrir lugar. Alguém pode dizer ao Senhor: olha, Senhor, eu tenho um lugar. Não é um bom lugar. Não é o melhor lugar. Mas eu tenho um lugar. O Senhor aceita esse lugar? Quantos homens e mulheres de Deus disseram isto a Deus? Disseram ao Senhor: eu tenho um lugar. Não é o melhor lugar, mas é o lugar que eu tenho. Se o Senhor quiser, eu entrego ao Senhor. Sabe, uma das coisas que Jesus disse aos seus discípulos: quando vocês entrarem num povoado, quando vocês entrarem numa cidade, não fiquem de casa em casa. A casa que vos abrir lugar, entrai, e nela ficai. Entrai, e nela ficai. Se é a melhor casa do povoado, não interessa. Se é a casa pior que existe, e se estando nela, depois de lhe oferecerem um lugar melhor, não saia dela. Antes, quando vocês entrarem neste lugar, abençoem esse lugar com a paz do Senhor. E se esse lugar for digno de receber a paz, ele receberá a paz. E se ele não for digno de receber a paz voltará para vocês. Mas se não houver lugar, e se não nos quiserem receber, Jesus disse: quando vocês saírem de lá, sacudam o pó da sandália dos seus pés. E Jesus falou: olha, haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para eles. E muita gente associou esse sacudir o pó das sandálias com amaldiçoar. Mas a Bíblia diz: abençoai e não amaldiçoai. Então o que é isto? A Bíblia diz: não devam nada a ninguém, exceto o amor. Quando você sacode a poeira dos seus pés, você está dizendo: eu não levo nem a poeira dessa terra, para que ninguém diga, como disse Moisés, como disse Samuel e como disse Abraão de outra forma. Eu quero que vocês, Moisés disse, eu quero que vocês digam que me apontem se eu tomei qualquer coisa de vocês para mim. Samuel disse a mesma coisa e Abraão disse: para que não digam que enriqueceram a Abraão, que eu tirei vantagem de vocês. Sabe, a igreja precisa voltar a estes princípios, a igreja precisa voltar, agora eu direi, à simplicidade da manjedoura. A igreja precisa voltar a entender. A igreja hoje quer mostrar
a qualidade do lugar. Nós não fomos chamados, e eu espero que você não me entenda mal, a construir palácios. Nós fomos chamados a edificar vidas. É diferente. Nós não fomos chamados a construir palácios. Nós também não fomos chamados a fazer monumentos. Nós fomos chamados a salvar pecadores. Pela palavra da salvação, pelo evangelho do reino de Deus, que deve ser pregado em todo o mundo. Será que não há lugar para Jesus? Será que novamente o Senhor está buscando um lugar, e como foi em Belém não acharam lugar para Ele? Eu quero abrir lugar para Jesus na minha vida. Eu quero abrir lugar para Jesus no meu ministério, nesta igreja. Eu quero que Jesus tenha lugar aqui. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E onde Cristo entra, Ele fica. Ele fica. E ficai ali. Eu quero abrir lugar para o Senhor. Talvez na minha vida, como na tua vida, muitos de nós estamos parados porque dizemos: não, eu quero fazer algo relevante, eu quero fazer algo maravilhoso. O Senhor não está esperando algo relevante, algo maravilhoso, algo majestoso. Ele está esperando simplesmente um coração que se abra para Ele. Ele está esperando uma manjedoura. Uma manjedoura. Talvez eu e você possamos dizer: quem sou eu? Eu não tenho importância nenhuma. Por que eu? Não são muitos de nobre nascimento que foram chamados. Pelo contrário, Ele escolheu as coisas fracas, as coisas loucas, as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. Basta abrir lugar. Se eu abrir lugar e abrir a porta, eu te garanto, Ele entra. E se Ele entra, Ele fica. No nome de Jesus Cristo. Amém? Amado Deus, tinha que ser numa manjedoura. Porque talvez nós não possamos nos comparar a uma mansão. Talvez nós não possamos nos comparar a um palácio, mas nós podemos nos identificar com uma manjedoura, com um lugar humilde. Senhor, nós aqui nos entregamos ao Senhor. Nós aqui dizemos: Senhor, há lugar para Jesus. Nós aqui ouvimos a Tua voz. Nós aqui abrimos a porta. Nós aqui, Senhor, como Abraão, dizemos: entra, Senhor. Entra. Entra em minha tenda. Entra em meu tabernáculo. E nós dizemos: entra em minha vida. Senhor, que nós não venhamos a dar valor ao lugar, mas à pessoa.
Sabedores que é a pessoa que dá valor ao lugar. Um palácio sem Cristo é nada. Um casebre com Cristo é tudo. Oh Senhor, que nós possamos dar valor a Cristo, e não a coisas, e não a lugares. Que nós tenhamos, Senhor, o critério de valores do nosso Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém.